Bem-vindos ao canal, espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos refletir sobre as emoções, os sentimentos e os tipos psicológicos. Nós sabemos que a maioria de nós temos alguma dificuldade na área emocional e, consequentemente, nas relações pessoais também, né? Poucas pessoas são totalmente resolvidas, equilibradas emocional e sentimentalmente. Então é preciso começar a trabalhar melhor as questões emocionais. E para isso é necessário compreender sobre o mecanismo de funcionamento da nossa psique. A emoção e o sentimento são coisas diferentes. A emoção é repentina, ela não passa pelo uso da razão. Já o sentimento, sim, ele necessita da consciência para ser elaborado, para existir. Quando nós somos tocados por uma emoção forte, nós ativamos os nossos complexos. E temos reações orgânicas, sudorese, taquicardia. E isso ocorre porque quando a emoção é muito forte, nós mandamos muita energia para o inconsciente, reforçamos os nossos complexos que estão naquele determinado local do inconsciente. O sentimento já é consciente, ele passa pelo crivo da razão porque ele é a vivência da emoção, a elaboração da emoção, né? E por que nós lidamos tão mal com as nossas emoções e com os sentimentos? A questão importante aqui é que nós não elaboramos bem as nossas emoções e sentimentos porque temos dificuldade em trabalhar as nossas sombras, né, que são aqueles conteúdos que estão lá escondidos, armazenados no inconsciente. Negligenciar o desenvolvimento dessas sombras e usar máscaras, não é, que nós costumamos usar para viver em sociedade, para nos adequar aos padrões sociais, nos distancia do nosso autoencontro, do verdadeiro eu, porque nos impede de sermos completos, porque nós não temos contato com essas sombras, com esse conteúdo que está no inconsciente. Nós precisamos fazer isso. Somente sabendo juntar, unir o inconsciente ao consciente, que o ser humano consegue trabalhar esses conteúdos, os traumas, os complexos, né, que estão no inconsciente, facilitando assim o domínio das suas emoções e o desenvolvimento de sentimentos melhores. Às vezes parece que nós achamos normal, nos sentimos desconfortável, termos essas reações ruins, sentimentos desagradáveis, mas não é assim. Nós devemos aprender a gerenciar melhor as nossas emoções para poder elaborar melhor os sentimentos, não é? Na maioria das vezes, o ser humano tem dificuldade nessa conexão consigo mesmo, né, com a realidade profunda, porque nós somos destinados ao equilíbrio, à luz, mas para isso é preciso fazer essa conexão interior. E para fazer isso é preciso ter coragem, né, para encarar as nossas sombras, ter força de vontade para trazer isso à tona, né, superar as limitações que nos impedem disso. E é preciso reconhecer que necessita melhorar-se, não é? Isso só pode ser feito através do desenvolvimento da humildade, porque é preciso humildade para reconhecer os lados mais obscuros, né? Para poder trazer à tona o que traz vergonha, o que traz estresse, o que traz problemas, dificuldades. Não é preciso assumir esses problemas, assumir os defeitos morais que precisa melhorar, não é? Para poder fazer esse trabalho de melhora íntima. Isso ocorre porque o bom senso ainda não supera as nossas paixões, essa é a verdade. Desde a era primitiva, o ser humano está muito mais para o instinto do que para o sentimento, né? Para os vícios, para esses defeitos morais. Mas até os dias de hoje ainda nós somos dominados por isso, pelos defeitos morais, pelas paixões, pelos vícios. O sentimento sempre existiu, né, mas em estado latente, necessitando da consciência para ser processado. Quanto mais a pessoa se conscientiza, quanto mais amplia sua consciência, melhores serão os sentimentos. Nos animais nós percebemos bem isso, porque o animal ao lamber a cria, por exemplo, ele demonstra carinho, demonstra cuidado, não é? Se iniciando ali, né, um sentimento naquele animal. Iniciando porque ele não tem a consciência ampliada, evoluída, logicamente. E quanto mais o ser evolui, quanto mais o ser se conhece e amplia a consciência,
os sentimentos serão mais elaborados, mais nobres, melhores. Então, os sentimentos são frutos da nossa evolução, da nossa vivência, das várias encarnações humanas. O Espírito Joana de Ângeles, na sua obra Triunfo Pessoal, nos diz o seguinte: apesar do alto significado dos sentimentos, torna-se necessário que a razão sempre os conduza de forma que não se transformem em desarmonia. A mentora nos diz que o sentimento é racional, mas não no sentido frio e calculista, no sentido de que a consciência participe do processo. Então, as emoções sentidas de forma repetida acabam gerando os sentimentos. Por isso, nós vemos as pessoas demonstrando sentimentos de forma tão diferente, né? Porque as pessoas são muito diferentes. Cada um tem um tipo psicológico diferente e está em momento evolutivo distinto também. Os tipos psicológicos definem os interesses, referências e habilidades de cada pessoa. Essa seria a conceituação do tipo psicológico. Segundo Carl Jung, as pessoas são divididas em tipos psicológicos diferentes em relação à função psicológica. E cada pessoa deve saber a que tipo pertence, porque é preciso para o equilíbrio emocional humano. Então, o tipo se trata de uma disposição geral, não é, que se observa nos indivíduos quanto à forma de se manifestar ao mundo. Isso determina como uma pessoa psicologicamente tende a reagir, né, a agir numa determinada situação. Os tipos psicológicos definem como a pessoa percebe o mundo e como a energia psíquica será direcionada para o mundo. E Jung distinguiu duas formas de atitudes psicológicas das pessoas, onde umas direcionam a energia psíquica da libido para fora, para o exterior, e o outro tipo direciona-se a energia da libido para o interior, não é? Os extrovertidos são os que direcionam para o exterior, e se trata da pessoa que prefere focar a sua atenção no mundo externo. São pessoas mais práticas, pessoas que têm iniciativa, são pessoas que vivenciam muito intensamente o mundo das aparências, têm muita preocupação com a opinião alheia. As pessoas introvertidas direcionam a energia da libido para dentro, para o interior, e ao contrário, elas se preocupam muito pouco com a opinião dos outros. A pessoa introvertida foca sua atenção no mundo interno, são pessoas reflexivas. São pessoas que lidam muito com as emoções, com os pensamentos. Trata-se do pensar antes de agir, não é? De uma postura mais reservada. São pessoas que têm muita facilidade de expressão no campo da escrita. Mas eu quero esclarecer aqui que as funções de extroversão e de introversão não tem nada a ver com timidez, viu? É diferente. Representa somente uma preferência natural do indivíduo quanto à forma de se relacionar com o mundo. Segundo Jung, nenhum ser humano é exclusivamente introvertido nem extrovertido. Ambas as atitudes existem dentro de cada um de nós, mas apenas uma foi desenvolvida como função de adaptação. Mas além dos dois tipos de atitude, extroversão e introversão, o Jung verificou que existiam diferenças importantes entre pessoas do mesmo grupo. Então, ele classificou as pessoas em 4 funções psíquicas que a consciência de cada pessoa utiliza. As funções são sensação, função pensamento, sentimento e intuição. Essas 4 funções, junto com as atitudes de introversão e extroversão, representam os tipos psicológicos. E todas as pessoas utilizam diariamente esses 4 processos. A sensação e a intuição são funções irracionais, não passam pela razão, pelo crivo da razão. A sensação é a função da percepção do mundo através dos órgãos sensoriais. Pessoas do tipo sensação, elas acreditam no fato concreto, têm facilidade para se lembrar deles e dão atenção sempre ao presente. São pessoas realistas, né? Voltadas para o tipo aqui e agora. Elas são pessoas práticas e preocupam-se mais em manter as coisas funcionando do que em criar novos caminhos, etc.
O oposto dessa função sensação é a função intuição, onde a percepção se dá através do inconsciente, né? E a percepção, a manifestação dessa pessoa acontece por meio dos pressentimentos, palpites, inspirações. São aquelas pessoas que têm o famoso insight, né? Muito fortemente, muito frequentemente. As funções pensamento e sentimento, ao contrário, são as racionais, né? Elas passam pelo uso da consciência. As pessoas que utilizam o pensamento, elas são sempre muito lógicas e racionais. Elas julgam, classificam, discriminam as coisas sem o uso da afetividade, do valor afetivo pessoal. Elas são voltadas para a razão das coisas, né? Já quem usa a função sentimento valoriza muito a afetividade nas suas avaliações, o sentimento mesmo, né? Não são sentimentaloides, vejam bem, mas elas utilizam da sensibilidade do sentimento nas avaliações. São pessoas que se preocupam, por exemplo, com a harmonia de ambientes, pessoas que incentivam movimentos sociais, ou seja, elas se utilizam de valores pessoais na sua tomada de decisões. Então, segundo Jung, cada indivíduo tem uma dessas 4 funções predominantes da forma de agir, ou seja, no consciente, e tem o oposto, não é? No inconsciente. Então, o oposto, que está no inconsciente, é o que tem que vir à tona e ser desenvolvido. Por isso que é importante conhecer qual é a sua função, qual é o seu tipo psicológico. Uma pessoa que é racionalmente sentimento na forma de agir, no inconsciente, ela é o oposto, ou seja, é pensamento. Ela é sentimento na forma de agir, né, racionalmente, e é pensamento no oposto, no inconsciente. Da mesma forma, quem age mais movido pelas sensações conscientemente, inconscientemente é uma pessoa intuitiva. Dessa forma, uma pessoa do tipo pensamento tende a não dar importância ao seu sentimento, aos valores pessoais. Por outro lado, o tipo sensação tende a não dar crédito nas suas intuições. A intuição está lá no inconsciente escondido. O tipo sentimento expulsa pensamentos que lhe desagradam. É muito influenciável pela sensibilidade. Já o intuitivo ignora o que está na sua cara, o que está na sua frente, não enxerga. Então é importante descobrirmos que tipo psicológico nós pertencemos, porque quando nós descobrimos, nós entendemos o tipo psicológico que predomina em nossa sombra e precisa ser desenvolvido, não é? Como eu falei. E como nós vimos, a sombra é o conteúdo que está no inconsciente, que foi reprimido, escondido no inconsciente, e que representa tudo aquilo de ruim e de bom também que escondemos. Não são só as características ruins, não. São as coisas que, por algum motivo, no desenvolvimento da personalidade, nós abafamos, nós escondemos o inconsciente por algum motivo, até por preconceito, por exemplo. Só que é preciso, né, vir à tona, desenvolver essas sombras para ter saúde emocional, para nos tornarmos seres humanos plenos, completos, equilibrados. O Carl Jung diz em sua psicologia analítica que o objetivo do ser humano é atingir essa plenitude, o processo de individuação, que significa juntar o consciente e o inconsciente, não é? Significa ter mais orientação individual por si mesmo, por ser completo, e menor orientação através das condutas e valores que a sociedade nos encoraja, não é? Porque nós, seres humanos, devemos entender a diferença entre afetividade e dependência emocional. Isso é muito importante. Nós somos interdependentes, sim, no sentido de precisarmos da troca da energia da afetividade. Para sermos saudáveis, sermos felizes, nós precisamos. Porém, nós não devemos buscar nas outras pessoas uma completude, né? No sentido de que o outro supra as nossas carências, nossos buracos existenciais, nossos conflitos, não é? Por outro lado, também nós não devemos negar o nosso eu interior para nos adequar a padrões sociais, para agradar as pessoas. Nós devemos alcançar o patamar de independentes emocionais, no sentido de estar bem sozinhos, primeiramente, para depois estarmos bem ao lado dos outros, sem depender emocionalmente das pessoas, né? Também não devemos buscar ser iguais às pessoas, nem seguir modelos, padrões sociais.
Nós precisamos descobrir o que é bom para nós, né? O que é bonito, o que é adequado. Isso significa dizer que devemos descobrir e aprimorar as nossas características, valores e qualidades pessoais, tendências, gostos. Para isso nós precisamos nos autoconhecer, não é? Para não usarmos como referências atitudes e modelos de vidas alheias. Porque somente através dessa harmonia, dessa junção do consciente com o inconsciente, o ser humano desenvolve equilíbrio e independência emocional e, consequentemente, a felicidade. Para qualquer pessoa alcançar a plenitude, necessita se autoconhecer. Santo Agostinho dizia: se deseja superar os seus defeitos e se melhorar nesta vida, conheça-te a ti mesmo. Então é importante se interiorizar, é importante a meditação, o autoconhecimento, a introspecção, para que a pessoa desenvolva mais intuição e perceba o que necessita mudar em si mesmo. É preciso cada pessoa olhar para dentro de si, questionar quais são as suas características, atitudes e reações diante dos fatos, os porquês de determinada reação, e assim descobrir o tipo psicológico a que pertence, conhecer as próprias sombras. Deve haver o equilíbrio entre as funções psíquicas, ou seja, não se deve ser muito extrovertido e nem muito introvertido. O extrovertido busca dominar a relação, se sobressair, ser superior. O introvertido se submete e se frustra e se infelicita com isso. Deve perceber o que predomina em si, não é? Para poder assim desenvolver a função psicológica oposta e contrabalancear, desenvolver o equilíbrio psíquico. Preciso harmonizar as funções psíquicas. De uma forma mais prática, para entendermos melhor, se uma pessoa se reconhece como alguém muito sentimental, por exemplo, passional até, deve compreender que necessita desenvolver o seu lado mais racional, a fim de ter reações melhores diante das situações, não é, das dificuldades da vida. Da mesma forma, uma pessoa que se percebe alguém muito racional e prático deve compreender que necessita desenvolver mais o lado sensível e emocional, a fim de não permitir que essas características se transformem em frieza e indiferença, né? Toda pessoa precisa contrabalancear essas características psicológicas para não projetar nos relacionamentos as suas necessidades, as suas características não desenvolvidas na personalidade. Porque através dessa harmonização, dessa completude, as relações humanas melhoram, porque compreendemos melhor as diferenças que cada ser possui um do outro, nós aceitamos melhor as diferenças da outra pessoa. Desenvolvendo a completude, desaparece a necessidade de encontrar nos outros algo que falte em si mesmo, né? A doutrina espírita concorda com a tese do Jung e também esclarece que o objetivo do ser humano é tornar-se pleno e integral, alcançando a totalidade da personalidade individual, trazendo à tona toda a sua potencialidade de ser iluminado, não é? Suas qualidades individuais adormecidas. Então, é preciso despertar a consciência adormecida para a verdadeira finalidade da vida, né? É preciso combater esses defeitos morais, os vícios, as paixões primitivas. Dessa forma, através da inteligência emocional, da humildade, da racionalização das emoções, não é? Passar a elaborar cada vez melhor as emoções, não é? Desenvolvendo sentimentos mais elevados, sentimentos mais positivos e nobres. O ser humano deve buscar constante e firmemente ir além dos instintos básicos grosseiros, primários, egoísticos, não é? Ir além dos atos de acordar, comer, fazer sexo, dormir. Nós somos muito mais do que isso, nós somos muito mais do que os 5%, né, que nós usamos da nossa consciência, do nosso cérebro. Nós precisamos desenvolver cada vez mais a lucidez de seres espirituais, não é? De seres destinados à luz, aos sentimentos melhores, elevados, não é? Essa é a finalidade existencial do ser humano, não é? Sair do individualismo para a preocupação com o todo, tornar-se o ser integral, evoluir a sua consciência cada vez mais, para que, compreendendo-se e aceitando-se, passe a compreender e aceitar melhor o seu semelhante, não é? Melhorando a qualidade das relações até atingir o amor universal, o nível do amor universal. Para isso nós existimos, para isso estamos reencarnados aqui.
Eu desejo muita paz, muita saúde a todos e até a próxima.